Então, assim, todo mundo que faz musculação sabe, não adianta você ficar uma semana sem ir pra musculação e aí um belo dia, ficar 3 horas lá, achando que vai recuperar 3 dias de malhação, de treino que você deixou de fazer. O músculo precisa de tempo para se recuperar, porque você está fazendo assim, um desgraçado do músculo. Então ele fica cansado, ele cansa, sabe? Sabe aquela dor que você sente? É o músculo desabafando com você e mandando uma mensagem para você através do ácido lático. Meu irmão, me deixa quieto, preciso descansar. Eu não estou respirando, me dá um tempo. Você precisa de tempo. Fisioterapia, você precisa de tempo. Fono também é gradual. O exercício de fono cansa também, é desgastante para a pessoa, ainda mais uma pessoa que está ainda debilitada. Então, por melhor que esteja todo o tratamento, vamos ser otimistas e dizer que ele vai sair daqui a uma semana, que ele vai sair da UTI, que ele vai conseguir para um quarto, que ele vai ter alta em questão de meses, ele vai precisar continuar fazendo tratamento. E esse tratamento consiste em, dependendo da sequela que ele teve, espero que não tenha sido alta, muita coisa. Vou ter que tossir, gente, peraí. Agora eu vou. Agora eu tenho que agradecer ao mute do microfone. Senão vocês vão ver a tosse de cachorro horrorosa. Então, assim, a gente tá torcendo para que ele tenha alta e tenha alta total, assim. Mas a gente não sabe, nem se bobear, nem os médicos sabem, porque essa questão de cérebro ainda é um negócio que só no Grey's Anatomy que o povo já tá sabendo tudo de cérebro. Aí, filho, se você vai atrás de Grey's Anatomy, sinto muito. Vou te contar um segredo daqui a pouquinho. Ele vai voltar. Tenho fé que ele tenho fé e tenho confiança na ciência. Não necessariamente nessa ordem. Pirula, não me bata. Por favor, não me mata. Tenho confiança no tratamento e principalmente eu tenho certeza, e eu acho que eles vão frisar bem isso quando isso tudo passar, né? A rapidez no atendimento. Isso foi crucial, tenho certeza que isso vai fazer maior diferença na questão das sequelas que ele vai ter, que ele, assim, com toda a confiança na ciência que eu tenho, que ele não vai ter. Então, assim, um probleminha de fala, dependendo da região do cérebro que foi, uma hemiplegia, né, paralisia da metade do corpo. Mas dependendo do quão rápido foi, talvez nem isso ele tenha, né? O que preocupa mais é quando atinge uma região, não só motora, mas assim, em termos respiratórios, né? Assim, uma região que controla o sistema, assim, a parte mais fisiológica, mais interna, né? Então, assim, você tem um problema cardíaco, você ficar com um problema cardíaco, você ficar com um problema cardiorrespiratório, aí é que começa a complicar, mas assim, não dá pra ficar conjecturando, né? Não dá. Porque a gente pode, eu falei que eu não ia fazer análise palpitativa e tô fazendo, né? Foi mal. Desculpa. Mas vamos lá. Então, assim, o que a gente sabe? Ele tá bem, estável, tá grave, mas tá estável. O que é? Qual é essa diferença? O que é, né? O que é estável? O que tá bem? Ele, os sinais dele estão se mantendo. Mas, obviamente, que ele ainda tem muita coisa pela frente. Então, a
acordar. Mas assim, como acordado ele provavelmente deve desestabilizar, eles estão mantendo ele acredito que estão mantendo induzido em coma. O que é normal, se faz muito isso, até para permitir que o corpo se reestruture, né? Que o cérebro, principalmente, se recupere por ele mesmo. A ideia é essa intervenção no mínimo possível, principalmente por ser uma área em que a gente não sabe se pode ficar mexendo muito, né? A gente não sabe quais são as consequências. Você sabe as coisas que você já pode fazer, mas a gente não sabe ainda quais são as consequências daquilo. De algumas, né, de ficar só futucando, né? Ficar futucando para ver, peraí, deixa eu ver qual é o problema. Não se faz isso. Então, não é igual uma cirurgia cirurgia exploratória, né? O pessoal abre a barriga da pessoa e fica lá procurando, sei lá, um corpo estranho, não sei. Não, pare de assistir Grey's Anatomy. Se você pensa que cérebro dá pra ficar futucando assim. Aliás, não assistam Grey's Anatomy ou qualquer outro show médico, caso você seja uma pessoa que acredita que ficção é verdade ou que se dói porque o seu personagem favorito agora é gay ou enfim, de outra etnia ou de melhor não assistir não. Não assiste não. Real. Então, essa live que eu quis fazer hoje, mas por conta dessa questão, né? Essa preocupação com a galera passando, né? Com a galera... Eu não sei, aqui também, de novo, vou me permitir fazer uma análise palpitativa que eu disse que não ia fazer. Eu sou capaz de apostar que isso também tenha contribuído. Mais do que o sedentarismo, que eu também não sei, estou só conjecturando, não sou médica, tá, gente? Não me formei em medicina, não posso dar diagnósticos, tá? Longe disso, pelo amor de Deus. Mas é um fator, né? Só que a gente não sabe o que contribuiu e talvez nem vá saber. Mas eu sou capaz de apostar que o estresse, a correria, a pressão de ter que produzir contribuiu. Porque eu vi, já tem estudos que ligam o estresse e a ansiedade a diversas doenças, inclusive tem um fenômeno que a gente chama de somatização. Pessoas com ansiedade, né, com TAG, com outros tipos de transtornos, né, de ansiedade, elas tendem a ter, dependendo do quão, ou não, né, obviamente, né, não tratados ou não bem tratados, tendem a ter sintomas físicos como gastrite, dores de estômago, dores de cabeça crônicas, enxaqueca, fadiga, dores nas articulações, problemas de infecção recorrentes, imunidade cai de forma geral. Então, todas essas coisas já foram comprovadamente ligadas, associadas à ansiedade. Porque o que a ansiedade faz é liberar um hormônio que é altamente tóxico, que é o hormônio do estresse, que é o cortisol, né? E ele faz umas coisinhas no corpo da gente que nem te conto. Então, assim, ele foi, assim, mas por que a gente produz esse camarada, né? Ele tinha e ele tem um propósito, né? Quando a gente tava lá, né, precisando, enfim, fugir de predador e tendo que correr, né, vencer o bichinho do cansaço, aquelas coisas todas, a gente tá sempre, né, pronto pra
agir, né? E essa é uma reação muito típica da ansiedade, né? A ansiedade, ela deixa a gente o tempo todo em alerta, né? Então, o que faz isso é o cortisol. Só que, para que ele faça isso, ele é igual as barrinhas, né? Né? Enfim, você tem aquele RPG que joga também, né? Você tem aquele número de pontos para você distribuir. Então, assim, se você distribui muito ponto pronto para fuga, né? Você fica com pouco ponto para cuidar, né? Para imunidade, por exemplo. Né? E aí... E outra também, às vezes, muitas vezes tira fome. Então, você já não se alimenta direito. O seu corpo já fica debilitado um pouquinho. Isso, estou falando a longo prazo, né? Não... o ideal é você ter um nível de estresse mínimo para você ter reações, obviamente, ao longo do seu dia. Reação de reflexo também, né? Para você se preservar, claro. Mas que você também tenha um momento em que você não vai ter esse estresse. Então, não vai ter produção de cortisol. Então, você consegue equilibrar os outros níveis. Os seus pontinhos que estavam lá todos para fuga, voltam para as outras partes do seu corpo. Então, funciona assim. Na pessoa que está ansiosa, na pessoa que está com nível de estresse alto, já não é assim que funciona. A galera está o tempo todo produzindo aquilo ali, né, naquele nível de estresse máximo. E o corpo fica ali ao Deus dará, né? Então, a gente sabe que tem a ver. Deixa eu ver se é uma pesquisa aqui, peraí. Profissões mais eu acho que eles atualizaram essa... Peraí. Site norte-americano, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Site norte-americano faz ranking das atividades levando em conta tensão e salário. Não sei, deixa eu ver. Vantagens do videogame. Que infográfico maluco é esse, gente? Tá, profissões menos estressantes. Olha, fonoaudiólogo. Que fofinho. Mas também não é tão pouquinho, cara. Cabeleireiro, joalheiro, professor universitário, costureira, nutricionista, técnico de registros médicos, bibliotecário, operador de máquinas furadeiras, artista multimídia. Bom, aí tem aqui militar alistado, que tá no front, realmente é puxado, né? E não ganha muito bem também, não. Pô, general, mas isso é a realidade dos Estados Unidos também, né? A gente não tem militar alistado, porque o que é o militar alistado? Para eles lá é o camarada que tá correndo o risco de ser convocado para guerra a qualquer momento. Guerra, né? Intervenções lá dos Estados Unidos em diversos países. Então, realmente, ele deve viver num estresse filho da puta. Mas aqui não, o cara alistado, ele vai fazer o quê? Vai pintar meio fio? Que estresse tem nisso? Não sei. Acho que não é muito, não. Aí tem bombeiro, piloto de companhia aérea, coordenador de eventos, executivo corporativo. Pô, o cara deve se estressar muito. Não, esse aqui tá furado, isso aqui tá... Vamos ver outro. Vamos ver, nada contra o CRB, mas assim, é dos Estados Unidos, é outra realidade. Forbes, Mundo RH. Não tem nada aqui. Vamos ver aqui. O G1 tá falando em pesquisa. Vamos ver se a pesquisa... aqui. Segunda pesquisa coordenada pela psicóloga Ana Maria Rossi. De quando é isso? Você é tão velho. 2013. Não tem mais novo, não tem mais recente, não. Tá bom. Tem gente que fala que é operador de telemarketing agora, né? Agora tá como um dos principais. Eu até acredito
que seja isso mesmo. É o trabalho mais estressante do mundo. Não, aqui é do Brasil. Ixi, Instituto Brasileiro de Coaching. Gente, isso existe. Menina, cada coisa que a gente vê quando a gente faz busca no Google, né? Que coisa doida. IBC, Instituto Brasileiro de Coaching, sem zoeira. Tem isso. Isso existe. Isso é real. Pelo menos está na internet, né? Bom, existe. Existe um Instituto Brasileiro de Coaching. Então, é real. Mas o que eles fazem, né? Enfim, tá? No geral eles falam militares, bombeiros, pilotos de avião e operadores de telemarketing. O professor fica lá no final. Peraí, o que ele... Cara, lá o YouTube tá todo doido. Vai entender. Aí, é isso. O problema do professor, né, o estresse do professor, tem a ver com a relação trabalho-salário. Porque assim, a gente fala, porque ganha pouco, porque... Tem gente que ganha pouco, mas trabalha pouco, entre aspas, né? Porque você sempre vai trabalhar mais do que o que você ganha, até para o capitalismo continuar funcionando. Mas tem um trabalho que existe a parte do trabalho invisível. E o professor tem muito isso. Então, assim, a gente prepara a aula. Desculpa eu estar botando a mão no nariz toda hora, mas é porque tá coçando que eu tô... Isso aqui tudo meu tá congestionado. Então, o professor tem que preparar a aula, o professor tem que pensar o tempo todo que ele tem que agradar o cliente dele, que é o aluno, principalmente o pai do aluno, né? Além do... muito mais do que o aluno. E ele tem que pensar no depois da aula também. Então, assim, todo dia eu... Assim, o treinamento que eu fiz para essa escola que eu tô agora, ele fala... O cara que fez o treinamento fala assim, ó... Você vai abrir, vai ligar o computador, vai ligar tudo e tal, e vai abrir o sistema. Que é o sistema para colocar presença e tal. Só que eu, particularmente, eu não gosto de abrir esse sistema, porque eu acho ele muito... Eu acho que ele expõe muitos alunos. Eu não gosto de botar ele assim na tela, sabe? Eu nunca gostei. Eu gostava quando era diário de papel, que eu podia simplesmente anotar. E aí eu acabo fazendo isso, eu anoto no caderno. Só que ao fazer isso, eu tenho que fazer o mesmo trabalho 2 vezes. Eu tenho que colocar no sistema de qualquer forma. E aí eu tento me organizar para colocar depois do horário da aula. O problema é que terça e quinta, por exemplo, minha aula termina 9, eu chego quase 11 em casa. E aí, quem disse que eu vou fazer nada? Nem posso, inclusive, porque não, né? Regras. RH. Peraí. Eu não vou olhar agora não, Chuchu. Espera um pouquinho, só um pouquinho. Daqui a pouco eu olho. Prometo. E aí, deixa eu deixar aqui no YouTube, caso eu faça besteira. Eu tenho muito trabalho que não está sendo remunerado. Porque é um trabalho, porque eles me pagam pelas horas em que eu dou aula. Mas, infelizmente, o professor, por natureza, por excelência, por definição, ele sempre foi assim, tá? Oba, obrigada. Sempre foi assim. Desde que a gente começou a trabalhar, existe o trabalho fora de sala, que não é remunerado. Mas tem extra-regência, tem descanso remunerado semanal. O descanso remunerado, ele serve para todo mundo. Ele é para todas as, pelo menos para CLT, né? Então, e ele não abrange trabalho
Quer dizer, ele acaba na prática servindo para compensar o professor, porque o professor é horista em geral, pelo menos professor de escola de idiomas. Ele não tem uma carga horária fixa, ele pode inclusive perder turmas e ficar com menos horas de trabalho e, por consequência, receber um salário menor. Isso pode acontecer, isso acontece inclusive com muita frequência. Então, se recompensa essas horas que o professor trabalha fora de sala com esse descanso semanal remunerado, ou descanso remunerado semanal, não sei qual é, enfim. Mas é aquele valorzinho que, se você faltar mais 2 dias na semana, por exemplo, você perde, né? Quem trabalha de expediente. Então, você tem isso, né? Você sempre vai ganhar mal. Trabalhando como professor, você sempre vai ganhar mal. Mesmo que você ganhe muito bem. Porque você está trabalhando e não está sendo... Está trabalhando parte do seu trabalho, não está sendo remunerado. E isso já acontece com todo mundo, só que o professor, eles ainda conseguem garfar um pouco mais. A única esperança é quando você já está numa escola há muito tempo e você já tem seus planos de aula meio que montados. Você precisa fazer uma outra adaptação. Você consegue preparar uma aula em 10, 15 minutos para uma turma. Mas no meu caso, eu demoro, em média, 1 hora, 1 hora e meia para preparar 1 hora de aula. É ridículo. Né? Eu devia estar ganhando o dobro do que eu estou ganhando. Mas nunca será. Primeiro que eu ia ter que provar para eles que eu estou tendo esse trabalho, que eu estou perdendo todo esse tempo. E aí, enfim, rapidinho eles vão achar um jeito de nos dar slides prontos ou aulas prontas para que a gente não tenha que preparar as aulas. Só que isso vai acarretar em uma perda na qualidade da aula do professor, porque cada professor sabe a forma em que ele dá aula. Então, assim, não adianta só pegar um slide de terceiros e dar aquela aula, né? Não é assim que funciona.